Primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, do versículo 1 até do versículo 7 até o versículo 19, é onde nós queremos discorrer esta noite. E o apóstolo Pedro, irmãos, ele fala do fim de todas as coisas. Ele diz no verso número 7, que já está próximo o fim de todas as coisas. Então esse é o alerta de Pedro. A carta de Pedro gira em torno desse entendimento, gira em torno dessa expectativa apocalíptica, dessa expectativa escatológica, em torno dessa expectativa escatológica. E quando o apóstolo Pedro alerta os irmãos que está próximo o fim de todas as coisas, ele traz aqui quatro conselhos e um alerta. O primeiro conselho, que nós vamos ler daqui a pouco, é no versículo 7, onde ele traz um conselho espiritual. O segundo conselho pega do verso 8 e 9, onde ele traz um conselho social. E o terceiro conselho é um conselho ministerial, que vai do verso de número 10 ao verso de número 11. E o alerta está do verso de número... o conselho pessoal, que vai do verso 12 ao verso número 16. E o alerta, que vai do verso 17 até o verso de número 19. E por que o apóstolo Pedro, ele vai tratando dessa forma? Por que o apóstolo Pedro vai dando esses conselhos? Espiritual, social, ministerial, pessoal e um alerta. Exatamente porque Pedro, irmãos, em seu coração, ele tem a certeza e a convicção de que Cristo está próximo de voltar. Mas, contudo, mesmo que Cristo não volte de imediato, Pedro está testemunhando, irmãos, um cenário de grande perseguição contra a igreja. E Pedro sabe que mesmo que Cristo não volte a qualquer instante, a qualquer momento, porém a expectativa de fato era essa, a esperança era essa, o anseio era esse, e a convicção era essa. Mas Pedro sabia que mesmo antes de Cristo voltar, alguns irmãos poderiam morrer e partir estar com Cristo, que foi de fato o que aconteceu com as perseguições romanas, primeiro do povo de parte dos judeus, depois por parte dos romanos. E contudo, o apóstolo Pedro traz essas exortações, esses conselhos, e eu gostaria de aplicar para nós essa noite, como é que nós temos que viver, como é que nós temos que nos comportar nessa última hora. Nós acreditamos que estamos na última hora. Nós acreditamos que não teremos mais muito tempo para a volta de Cristo. Nós temos visto todos os dias nos jornais acontecimentos históricos, tipo acontecimentos que nunca aconteceu na história da humanidade, como por exemplo, um presidente norte-americano pegando na mão de um presidente norte-coreano e fazendo um acordo de paz. Nós temos visto, eu vi agora esse eclipse, o maior eclipse dos últimos 100 anos, e hoje vai ter uma chuva de meteoros, lá por 2h30 da madrugada. Só que isso aí já sempre houve desde a antiguidade, mas a questão que se torna sinal, por quê? Porque hoje é avisado, porque hoje é tocado um alerta, uma trombeta, hoje todo mundo sabe, isso torna um sinal. Então a gente tem visto muitas coisas que nos dizem, meu irmão, claramente, Cristo está voltando. Cristo está voltando. E tendo a consciência disso, nós precisamos, irmãos, nesse momento, alinhar a nossa vida com a palavra do Senhor. E por isso que o primeiro conselho que eu trago para a igreja essa noite é um conselho espiritual para quem está crendo que nós estamos na última hora e que Cristo está prestes a voltar. No verso 17 ele diz: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios, vigiai em oração. Aqui o apóstolo Pedro traz um conselho de cunho espiritual.
Ele manda que os irmãos estejam sóbrios, não se embriaguem com doutrinas estranhas, não se embriaguem com as depravações mundanas, estejam sóbrios, atentos, como quem vigia, como quem pastora o último ônibus que vai passar. Se bem que agora esses dias aqui em Fortaleza, para você pegar um ônibus só pastorando mesmo, só ficando como atalaia, vigiando mesmo. Ele diz: sejam sóbrios, não se embriaguem, não se distraiam, estejam atentos. Tome cuidado, irmão, com as coisas que distraem você da sua comunhão com Deus. Tome cuidado com as coisas que distraem a sua vida espiritual, que lhe causa distração nas coisas espirituais, que lhe causa distração na vida de oração, que lhe causa distração na vida devocional, que lhe causa distração nos seus exercícios religiosos. No bom sentido falando, porque a palavra religiosa tem um sentido bom. Hoje que ela ficou meio que degradada, meio desmantelada, mas ela tem um sentido bom de ligar o homem com Deus. Então tome muito cuidado para você não ficar desatento nos seus exercícios espirituais. Porque o primeiro conselho é esse. Sim, está sóbrio. O segundo é vigiar. O terceiro é orar. E eu lhe digo, irmão, com toda a convicção, que são 3 coisas que muitos de nós estamos em falha: na vigilância, na sobriedade e na oração. A falta de sobriedade na palavra, na doutrina, nos leva a ficar displicente na nossa vigilância, e consequentemente nos leva a relaxar na nossa vida de oração. E aí desencadeia uma sequência de coisas: a frieza espiritual, falta vontade de ler Bíblia, falta vontade de estar na igreja, falta vontade de se reunir como igreja, falta vontade de se envolver com os trabalhos da obra do Senhor. Então, se você está percebendo esses sintomas em você, meu irmão, reflita esta noite, porque nenhum de nós aqui está aqui de graça, nenhum de nós está aqui por acaso, debalde, como nós estamos aqui com um propósito. Nós viemos aqui para ouvir Deus falar conosco. Eu vim aqui para ser um canal de Deus para falar contigo, e ao mesmo tempo ouvir Deus falar comigo por intermédio da palavra. E você veio de tão longe, pegou um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, como a irmã Terezinha, e outros que gastaram seu combustível, gastaram sim dinheiro do seu bolso para vir, meu irmão. Até mesmo os que vieram de perto, que estavam cansados, passaram a semana trabalhando, podia estar agora em casa lá, espichado no sofá, assistindo algum programa, descansando e tal, aquela coisa toda. Mas você está aqui porque Deus quer te alertar. Deus quer te dizer: tua vida espiritual precisa ser despertada. É o primeiro conselho. E eu louvo a Deus por aqueles que reconhecem isso essa noite. Se você reconhece isso, irmão, então trate, cuide em despertar a sua vida espiritual. Volte a ser aquele crente vigilante. Pastor, e como é que eu consigo? Volte a ser aquele crente fervoroso. Pastor, e como é que eu consigo? Eu quero. Meu irmão, você só consegue fazendo 2 coisas. 2 coisas, basta 2 coisas: ter um compromisso com Deus todo dia de orar, pelo menos ali uma meia hora, compromisso, todo dia, e ler Bíblia todo dia, pelo menos um capítulo ou 2, somente isso é que acende o fogo espiritual na vida do crente. Você pode fazer qualquer coisa, não, mas eu não vou orar nem ler Bíblia, vou só evangelizar, não tem como despertar. Não vou orar nem ler Bíblia, eu vou só jejuar, não tem, você vai jejuar de graça. Não tem como despertar. O remédio, o segredo, o antídoto é ler Bíblia e orar. Isso é que desperta a vida do crente, amém? Então está aí a receita. Pastor, pois eu fui na igreja lá que mandaram foi eu botar dinheiro no envelope. Você jogou seu dinheiro fora. Pensou que Deus ia dar uma gorjetinha para Deus, ele ia... Tá. Deus não se vende, meu irmão. Deus não é garçom. Deus é Senhor. Não é Ele que tem que vir. O que é que você está precisando? É nós que temos que ir a Ele. Então, desperta a tua vida espiritual. Você volte a orar, volte a ler Bíblia todo dia. E assim você vai se despertar a ser vigilante e a estar sóbrio. Amém? Primeiro conselho, não vou me deter muito nos conselhos não. Segundo conselho, um conselho social.
Pronto, o crente já voltou a orar, já voltou a ler Bíblia, já voltou a vigiar. Agora, o segundo conselho, pega do verso 8 e 9. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Presta atenção nessa palavra. Uns para com os outros. Nessa frase, né? Uns para com os outros. Ele diz: porque o amor cobrirá a multidão de pecado, sendo hospitaleiros uns para com os outros. Novamente ele repete: uns para com os outros, sem murmuração. Conselho social, porém para ser aplicado no meio do corpo de Cristo, a igreja. Segundo conselho que ele deu aqui, um conselho social, ou seja, nós praticarmos a hospitalidade. Nós praticarmos a caridade, o amor uns para com os outros. Eu quero dizer, meu irmão, com toda a verdade diante de Deus, que caridade e amor não se resume apenas em cesta básica. Caridade e amor não se resume apenas em dar um prato de comida, em ajudar a comprar um remédio, em ajudar em qualquer outra coisa. Caridade e amor não se resume apenas nisso. Se caridade e amor fosse só isso, a Igreja Católica era a igreja mais caridosa e amorosa que existe na terra. Mas amor, vamos olhar para o contexto bíblico, é que ele quer dizer quando ele diz a caridade, o amor ardente uns para com os outros. Nós não vamos, se nós for abrir, a gente vai ter que precisar de mais tempo. Eu não vou abrir porque todo mundo conhece. 1 Coríntios capítulo 13. Como é que Paulo define o amor? Sofredor, não se ressente do mal, não se ufana, não se ensoberbece, não busca seus próprios interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. Isso é amor. A gente dá um prato de comida, o cara estava com fome, olha, eu pratiquei o amor. Não. Pode ser muito bem que não tenha praticado o amor. A gente pega do bazar ali, dá uma chinela para o irmão, dá um dinheiro, irmão, vamos aqui ajudar o irmão a pagar o aluguel dele, R$300, quem pode dar aí alguma coisa aí? Pastor, eu posso dar 20, eu dou 10, outro eu dou 50, pagamos o irmão, o aluguel do irmão. Mas isso pode muito bem não ter sido feito com amor, irmão. O amor, irmãos, ele vai ser praticado, o nosso trato, o nosso relacionamento uns para com os outros, que nós temos que tolerar, temos que suportar, temos que ser pacientes com aqueles que nos magoam, com aqueles que nos ferem, com aqueles que nos agridem. Temos que não guardar ressentimento, como ele diz, não guardar ressentimento, não guardar o mal no nosso coração. Não adianta guardar ressentimento, guardar a maldade no nosso coração, o mal, a mágoa no nosso coração, e depois estar querendo encobrir isso com prática de boas obras. Não adianta, para Deus isso não resolve. O conselho social que ele dá aqui, essa prática do amor, nos leva a ser prestativos uns para com os outros. Prestativos uns para com os outros, ao ponto até de praticar a hospitalidade, que é hospitaleiro, hospitalidade. Não é receber aquele irmão desocupado que não faz nada, quer ver na sua casa, tomando café, almoçando com você. Não é isso aí que ele está mandando, não. Se chegar esse aí por lá, pode mandar isso embora, diga que foi o que mandei. Ele está falando de pessoas que estão precisando, necessitando, precisando de um lugar para pousar. Não é para morar contigo, mas é de repente houve uma necessidade, a pessoa precisou dormir na sua casa, ou almoçar na sua casa, ou jantar na sua casa, ou tomar café da manhã na sua casa, ou tomar um banho na sua casa. Tipo, a água lá de lá acabou. Meu Deus, a água acabou, está todo mundo fedido. Não, vamos tomar banho na casa do irmão fulano. Aí chega lá a família, o marido e a mulher com 15 meninos. Vão passar 3 dias tomando banho lá na sua casa para terminar a fila.
Aí você vai e acolhe eles com hospitalidade, sem murmuração, né? Olha aí, o menino fez caquinha nas calças, deixou aí jogada aí. Olha, a fulana veio aqui, visitou, o menino fez caquinha naquelas fraldas, e jogou aí, só deixou tudo sujo aí. E sei lá o que mais. Ele está falando aqui de ser hospitaleiros. E a igreja praticava muito isso, sabe por quê, irmão? Porque tinha muita gente viajando. Tinha muita gente que se deslocava de um canto para outro. Era muito naquele tempo era demais. Simão vivia fugindo de um canto para outro. Os missionários enviados por Paulo, enviados por Pedro, enviados por João. Você vê a disputa de João lá, se 2 João, 2 Epístola de João, com tal de Deótrefes, né? E o camarada não queria receber os mensageiros que João enviava. E disse, se você receber os mensageiros de João, vai ser expulso da igreja. Ainda expulsava ainda. E era o líder da igreja. Mas ele, irmão, era para receber porque era necessário. Eram homens que estavam fazendo a obra. E tinha um irmão lá que agora, meu Deus do céu, acho que o cabelo caiu, parece que os miolos foram embora junto também. Estou esquecendo o nome dos homens. Tinha outro irmão lá, que o cara prestativo, ele recebia todo mundo em casa. E o líder da igreja estava com raiva disso. Dava apoio, dava suporte, mas ele estava com raiva porque ele estava com inveja. E nós temos irmãos que atinar a este conselho social, porque muitas vezes nós temos dificuldade de praticar isso, mas sabe por quê? Por causa das nossas varoas. É ou não é verdade, varões? Pastor, mande eu levantar a mão. Não, os homens ficaram tudo sério. Os homens estão tudo sério, olham para mim, ó. Se a mulher de você tivesse aqui, você tinha levantado a mão. Não vou botar ninguém em boca quente não, viu? É porque quem mais se preocupa quando vai acolher alguém em casa, quem é? A mulher. O marido está lá preocupado com nada. A mulher se preocupa com tudo. Mas a gente tem que entender isso. Esse conselho social. Amém? Para quem está esperando o fim dos tempos. Terceiro, conselho ministerial. Aí pega aí do verso de número 10 ao 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus, a graça de Deus tem múltipla forma. Deus se manifesta de muitas maneiras. Deus opera de muitas maneiras. E Ele está dizendo que Ele deu diversos dons a nós para exercer. E Ele cita alguns nas cartas apostólicas, não todos. Mas Ele diz que nós temos que ter cuidado, porque nós ministremos esses dons com fidelidade, da forma como recebemos. E não com adulteração, e não com segundas intenções, não usando como motivo de promoção pessoal, ou de arrecadação de lucros. Mas ele diz, usa o dom, cada um que recebeu o dom, administre, você é o administrador do seu dom. Isso é um conselho ministerial, um conselho eclesiástico, que está ligado ao dom que Deus deu a cada um de nós. Um aqui canta, o outro toca, o outro prega, o outro dirige culto, o outro abre a igreja, o outro limpa, o outro faz missão, o outro evangeliza, o outro pega folhete, o outro senta para conversar, evangelizar. Recebeu um dom. E ele diz que como nós recebemos o dom, cabe a cada um de nós administrá-lo com fidelidade. Ou seja, eu não posso jogar a culpa em cima do irmão, porque eu estou sendo negligente com o dom que Deus me deu. Eu conheci um pregador, que ele dizia, eu não vou mais pregar, porque toda vez que eu prego, aquela fulana fica me criticando. Eu digo, meu irmão, e ele me critica também. Quando eu prego olhando nos olhos dele. Se ele quiser, ele que vai embora, eu não vou não. Não era aqui não, irmão. Misericórdia. Os irmãos ficaram sérios. Só faz 1000 anos. Faz muito tempo.
na outra denominação que eu fazia parte, outra congregação. Aí vai botar a culpa em cima do irmão. Ah, não estou tocando por causa do irmão. Ah, eu não estou pregando por causa do irmão. Não estou abrindo mais a igreja por causa do irmão. Não estou mais limpando a igreja por causa do irmão. O que é isso? O dom que Deus deu, o talento que Ele deu, irmão, somos nós que vamos prestar conta, é ou não é? Parábola dos 10 talentos. Ele vai prestar conta dos dons que Deus deu. Aí você pega aí como um servo ruim, infiel, e esconde o talento aí, meu irmão. Mas João está dizendo aqui, meus filhos, pegue o dom que Deus te deu e administre ele com fidelidade. E o que é administrar o dom de Deus com fidelidade, meu irmão? É não sair de dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu na sua palavra. Mais claramente, eu já disse algumas coisas, mas quero dizer outras. Eu recebi o dom de pregar, pela misericórdia de Deus. Aí agora eu vou vender o meu dom de pregar? Isso agora vai ser um motivo para ganhar dinheiro? Aí o Rubem chega para mim, pastor, lá em casa tem um irmão meu que é endiabrado. Eu tenho certeza, se ele ouvir essa pregação do Senhor, ele vai ficar liberto. Pois pega, filho, é R$20 a pregação. Não, pastor, não posso pregar não. Pois então deixa o teu irmão endemoniado lá. Eu estou usando ele de exemplo, né? Você nem, graças a Deus, os irmãos dele são da benção. Meu irmão, Deus me deu um dom para me ganhar vidas, para me abençoar pessoas. E o irmão não pôde, né? Eu não pude usar o meu dom para abençoar a família dele, porque ele tinha que pagar e não tinha um dinheiro para pagar. Isso é administrar o dom de Deus com fidelidade? Não é. Isso é ser infiel no dom. Então você recebeu um dom, então administra aos outros. Olha só coisa linda. Administre aos outros o dom como recebeu. Sirva a igreja com o dom que você recebeu. Administre aos outros. Ou seja, o dom que Deus te deu não é para o teu benefício pessoal, é para o benefício dos outros. É isso que ele está falando. Deus te deu um dom para o benefício dos outros. Então administra para os outros o dom que Deus te deu. Aí eu vou e pego o dom que Deus me deu e vou usufruir dele egoístamente para mim. Não, Deus me deu um dom, meu cachê é caro. Quem quiser me levar lá para a igreja lá, que desembolse 10, 15 mil. Poxa vida, ele mandou administrar para os outros o dom, eu estou administrando para mim. Isso é interessante, irmão, porque a Bíblia, quando fala de dons, ela diz que Deus dá o dom de acordo com a necessidade. Se Deus lhe deu um dom, é porque havia necessidade desse dom operar, atuar no meio da igreja. E você não pode simplesmente pegar esse dom e esconder. Você não tem o direito de fazer isso, porque enquanto você faz isso, a igreja precisa do teu dom, e você está escondendo, a igreja está padecendo por falta dele. Então, filho, esse conselho ministerial aqui é tremendo. Seja qual for o teu dom, seja qual for o teu dom, usa ele para o próximo, para edificar a igreja. A Bíblia diz em Colossenses que Deus deu dom, Filipenses, né? Deus deu dom para edificar a igreja, para instruir a igreja, para que a igreja chegue a uma fé comum, única, firme e verdadeira, alicerçada no evangelho único. Hoje nós vemos, principalmente no meu pentecostal. Falei penteca porque eles se denominam assim. O meu pentecostal, principalmente o meu pentecostal, os dons lá, pelo menos as vezes que eu vi, o que eu pude ver foi disputa. O cara, vamos dizer que é dom de Deus, né? Vamos dizer que é o dom de Deus, né? Vamos dizer que é, né? Não faz de conta que é o dom de Deus, está lá.
Aí os caras estão usando para quê? Para disputar quem é o melhor, quem dá mais rajada de língua estranha, quem profetiza mais, quem prega mais. Isso é usar o dom para benefício próprio e não para os outros. Se eu chegasse aqui com o intuito de me mostrar e de querer aparecer e buscar glória e fama e honra para mim, eu já estava administrando meu dom da forma errada. Porque eu não estava administrando para abençoar vocês, estava administrando para me promover. Porque quando se administra o dom, abençoar o próximo, abençoar a igreja, esse dom ele é exercido conforme as escrituras ordenam. E o que é que ele diz aqui no verso número 11? Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Ou seja, não vai inventar coisa, não vai inventar campanha, não vai inventar dogma, não vai inventar propósito, filho. Se receber o dom de falar, fala de acordo com a palavra de Deus. Não vai com o negócio de modinha, de inventar coisa não, filho. Fala o que Deus manda, o que está escrito, o que Deus disse, acabou. Ele fala, se alguém receber o dom de administrar, administre segundo a autoridade que Deus dá, o poder que Deus dá, a autoridade que Deus dá, e não com soberba, e não com prepotência. Eu sou o cara, é eu, sou eu. Ih, irmão, está cheio nas igrejas hoje, está cheio. Você tem um dom de administrar, irmão, então administre segundo o poder que Deus dá. O cara está administrando uma igreja. Toda liderança é uma liderança administrativa. Ela administra a igreja. Aí o cara está lá pregando o evangelho, está vindo gente. Aí esses administradores aqui, que o texto diz, administra, quem recebeu o dom de administrar, ele fala o seguinte: rapaz, trazer gente para a igreja é fácil. Como eu vi um obreiro de uma igreja grande aqui de Fortaleza falar para mim, meu conhecido, até a irmã Lia era de lá dessa igreja, acho que das primeiras igrejas dela. Aquele cara que diz: vai para cá. Aí o cara diz: rapaz, atrair gente é fácil, o negócio agora é segurar o povo. Aí vamos fazer o quê? Vamos fazer campanha. E toma campanha. É a campanha da quebra da maldição, é a campanha do cura liseira. Essa campanha aí, acho que eu vou dar uma voltinha por lá. É brincadeira, irmão. Não, vamos segurar o povo. Maus administradores. Eu estava falando outro dia daquela igreja lá do Arraial Gospel. O cara tem uma palavra boa. Para escutar pregação boa. Pregação boa. Mas aí de repente está lá: não, agora vamos fazer o Arraial Gospel para poder segurar o povo. Não, agora vamos fazer o sei lá o que mais gospel, tanta coisa, o show gospel, um monte de coisa para segurar o povo. Eles começam a ser administradores usando o seu próprio poder e não o poder de Deus. Então, se você recebeu o dom de administrar, seja a sua casa, seja a sua família, seja o seu trabalho. De repente você é chefe do setor que você trabalha. Só que aqui é um conselho ministerial. Estou falando aqui nesse âmbito secular, para você também ser fiel a Deus no trabalho que você faz também. Mas se você tem algum dom, que você possa exercer ele com fidelidade a Deus. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre, amém. Então, quando nós exercemos nossos dons pelo poder de Deus, então Deus é glorificado. Mas aí a gente fica inventando um monte de coisa. Já viu como é que é as curas nas igrejas hoje? Toda cura para acontecer tem que ter um ritual. Tem que ter um ritual. Tem que ter uma rosa ungida, tem que ter um martelo ungido, tem que ter alguma coisa. E então isso não está sendo feito pelo poder de Deus.
No verso 12 ao verso 16, ele dá um conselho pessoal. E ele diz assim: irmãos, amados, não estranhe a ardente prova que vem sobre vocês, para vos tentar como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Olha aí. Tem prova de fogo vindo aí, filho? Tem prova ardente? Onde é que está a prova ardente? A prova ardente quer dizer a prova difícil. A gente está falando aqui de uma dor de cabeça, está falando de prova difícil. Bem que dor de cabeça é terrível, mas está falando de coisa mais pesada. Prova de ardente. Prova de fogo, o que é? O casamento? Que as necessidades básicas não estão podendo ser resolvidas, atendidas. É o casamento, é a vida sexual com a esposa, com o marido, é um filho. Onde que está a prova ardente aí, na sua vida? Talvez alguns que me ouvem agora estão passando por prova difícil em alguma situação da sua vida, em alguma área da sua vida. Onde é que está a prova ardente? Está na tua saúde? Está na tua finança, no teu casamento, na tua família, no teu leito conjugal? Onde é que está? O certo é que ele está dizendo aqui que nós não devemos estranhar, se bem que lá ele falava das perseguições. Provas ardentes, perseguições, percas, prejuízos, difamações, calúnias. Provas ardentes, ele diz: não estranhe essas provas ardentes, não ache elas estranhas, porque elas estão vindo para tentar vocês. Mas pelo contrário, o verso 13, se alegrem no fruto, aliás, se alegrem no fato de vocês estarem sendo participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se regozijem e se alegrem. O que ele está falando? Está passando prova difícil, irmão, pela tua fidelidade a Deus? Teve a oportunidade de vender droga para entrar uma grana extra, não vendeu para ser fiel a Deus? Teve a oportunidade de trair a esposa, está mal a coisa, a vida sexual. Teve a oportunidade de trair a mulher, com uma mulherzona bonita por aí, não traiu por temor a Deus? Teve a oportunidade de se vingar de um inimigo que fez o mal a você, mas não se vingou porque é fiel a Deus? Ele está dizendo: irmão, se alegra, porque Cristo passou a mesma coisa. Se alegra, porque Cristo passou a mesma coisa, e tu está passando, está suportando. Então quando Ele vier, tu vai se alegrar com Ele, na glória dEle. É isso que Ele está falando. Conselho pessoal. Pedro sabia, crente passa luta, crente passa tribulação, crente passa necessidade, privações, angústias, tristezas. Mas Pedro diz: olha, no meio de tudo isso, dessas provas ardentes, se alegrem. Pedro, eu não sei o que está acontecendo, uma prova estranha, Pedro. Quando eu era do mundo, quando eu era católico, quando eu era espírita, macumbeiro, a minha vida era boa, era bem, Pedro, não era desonesto. Eu resolvi ser honesto, servir a Deus de coração. A coisa desandou, a casa caiu, está tudo desmantelado, Pedro. E Pedro diz: então agora é motivo de tu se alegrar. Por quê, Pedro? Porque tu está sofrendo por ser fiel a Deus. Um pastor conhecido meu estava lá fazendo campanha para aqui, campanha para lá, e a igreja cheia. Era lá na Grande Portugal, perto daquele supermercado lá, Super Canadá. O irmão João sabe onde é, nós fomos lá. E era campanha para aqui, campanha para lá, e a igreja cheia de gente, vem gente, vai gente, aquela coisa toda, e muito dízimo, muita oferta, muito dinheiro. O pastor presidente muito satisfeito. Aí o pastor teve a infelicidade de ouvir o nosso programa na rádio, e Deus abriu os olhos dele. Campanha se acabou, petição de dízimo se acabou, envelope se acabou. Ele ligou para mim: pastor Radel, está vindo 3 pessoas para o culto. Eu disse: louvado seja Deus por isso, porque esse é o povo que quer compromisso com a palavra de Deus. Os outros eram bode, foram embora. As ovelhas estão vindo para o aprisco comer, ficar guardada, protegida. Aí o pastor presidente chegou lá: o que está acontecendo aí, rapaz? Quer dizer, primeiro ele foi lá ver o culto, né? Pai, o que é que o dízimo diminuiu, o dinheiro diminuiu? O que é que está vendo? Será que o pastor está desviando o dinheiro? Ele foi lá e percebeu que a igreja não tinha mais ninguém. Botou o pastor para ir embora. Se alegra,
pelo motivo de estar padecendo como Cristo padeceu. Um irmão outro dia, ainda hoje está desempregado, passando dificuldade financeira. Estava com um empregão bom, ganhando bem. Saiu de lá, sabe por quê? Porque a empresa disse, é o seguinte, todo funcionário tem que assinar esse papel aqui para dizer que receber esse dinheiro. Para a empresa ficar com dinheiro. Ele botou o pé na parede e disse, eu não assino não. Assina não, assina não. Então vamos embora. Foi. Está passando dificuldade. Está passando aperto. Mas será que Deus não está vendo? Será que Deus não se alegra? Sim, com certeza. Por quê, pastor? Legalismo? Não. Religiosidade? Não. Temor, obediência a Deus. É isso que Pedro está falando. Irmãos, vocês estão passando prova ardente. Por causa da fidelidade a Deus, então se alegra, meu filho. Eu fico imaginando uns meninos aí, crentes, nos colégios de hoje. As mangofas, o xingamento. Ai, mulher, tu é virgem ainda? Deixa de ser cafona. Deixa de ser besta, de ser boba. É? E o garotinho lá, né? Se guardando pelo temor a Deus. É, bobão, tu é virgem ainda, rapaz. É, mocinha, não sei o que mais. Fica sofrendo muitas vezes, bullying, padecendo. Mas estão lá sofrendo, padecendo, por ser fiel a Deus. Aí ele vai e fala aqui, olha que interessante. Ele fala. Então, irmão, só um instante. Se sofrer. O cara era homossexual. O cara tinha um relacionamento com outro homem. Se encontrava com outro homem, morava com outro homem, com outra mulher. Era homossexual. Tinha um relacionamento com outra mulher, morava com outra mulher. De repente o evangelho chegou. Quebrou as prisões, as cadeias. E ali, mas a carne véia, ainda ficou querendo puxar um pouquinho ainda, né? Para a questão sexual, para o mesmo sexo. Ainda aquela coisa real, ainda dentro da carne, ainda querendo o homem querendo relacionamento com o homem ainda, a mulher querendo relacionamento com a mulher, mas não, eu tive um encontro com Cristo. Eu renuncio esse desejo, eu renuncio essa vontade por temor a Deus, padecendo. Uma das coisas, irmão, que a igreja tem muita dificuldade de lidar é com pessoas homossexuais. As pessoas homossexuais dentro de uma igreja, elas se sentem discriminadas. E nós temos que ter cuidado com isso. Tá aí o Rubens estuda junto comigo, a gente viu a dificuldade lá na sala de aula lá, outro dia. E o pessoal tudo falando isso. Nossa questão de relacionamento. Chega um homossexual, seja homem, seja mulher, a gente já fica olhando diferente. E não, meu irmão. Aquela alma ali é uma alma aflita. É uma alma angustiada, uma alma ferida. Ela mesmo se sente mal. E o que ela veio aqui, a procura foi, sabe de quê? Do povo que tem amor para dar para ela. Ser acolhida, ser amada, ajudar a ser transformada, ajudar a ser liberta. Então tem gente padecendo pelo nome de Cristo, irmão, de muitas coisas que a gente não sabe nem citar. Essa aqui que eu me lembrei agora, nessa questão homossexual. Mas tem tantas outras. Tantas. Mas ele diz, verso 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, envergonhados, humilhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, se você está sendo humilhado, envergonhado, vituperado, por causa do nome de Jesus Cristo, da sua fidelidade a Cristo, irmão, pode ter certeza que o Espírito de Cristo repousa sobre você. Porque você não ia suportar, aguentar, sofrer humilhação por causa de um nome.
ao qual você não teria fé nele, mas você só suporta porque você crê. Isso é sinal que o Espírito dele está sobre a sua vida, e se o Espírito dele está sobre a sua vida, você tem um selo da promessa. Se você tem um selo da promessa, significa que quando ele vier nas nuvens em glória, ele não vai confundir você com o mundo, ele vai te levar para junto dele, porque o selo da promessa é o penhor, a garantia da nossa herança. No verso 15, ainda neste conselho pessoal, ele diz: olha, que nenhum de vocês venha sofrer ou padecer como quem matou alguém, um homicida, ou como um ladrão que roubou alguma coisa de alguém, ou como um malfeitor que anda fazendo coisas desordenadas por aí, ou como quem se intromete no negócio dos outros. Nenhum de vocês venha sofrer por isso. Nós estamos na última hora, filhinhos, então não vão sofrer por isso, por essas coisas. Porque tem gente que está sofrendo porque roubou, porque foi homicida, porque se meteu no negócio dos outros e diz que está sofrendo por Cristo. Não, peraí, calma aí. Você não está sofrendo por Cristo assim não, mano. O cara matou, fez o mal, está lá na cadeia preso. Não, estou sofrendo aqui por... Não, você está sofrendo por Cristo não, está sofrendo porque você fez o mal e você está preso por isso. E Pedro disse, né, para nenhum de vocês sofrer por causa disso. O Paul Washer, certa vez, numa mensagem dele, disse que havia muitas acusações falsas contra os cristãos, para acusar um cristão. A gente sabe que alguma delas era chamada de canibais, que eles comiam carne de criança, matavam uma criança e comia e bebia o sangue dela, na Santa Ceia. Isso o povo mentindo, né, caluniando. Ou dizia que eles praticavam incestos, trancavam dentro de um lugar, ficava com a porta fechada, o irmão com a irmã ficava lá fazendo sexo. A Santa Ceia era de porta fechada, um erro da igreja. Eu considero isso um erro. Talvez eles fizessem por causa das perseguições, mas isso deu uma má impressão. E o pior é que a igreja ainda praticou isso até uns 100 anos atrás, mais ou menos. Depois foi que viram que não, isso aqui não dá certo não, vamos abrir as portas que é melhor. Qual é o marido que vai querer uma mulher dele rindo para um culto com as portas fechadas e o pessoal dizendo que estão lá, os irmãos, as irmãs, tudo trancado, bebendo sangue, comendo carne? Que negócio é esse? Mas o Paul disse, irmão, que havia outras acusações também. Havia acusações de estupro, havia acusações de pedofilia. De quê? Acusações antissociais. Isso eles eram de fato acusados de antissociais, não se socializava, não ia lá, não participava de certas coisas que o governo oferecia. Mas o apóstolo Pedro está dizendo exatamente que nenhum de nós deve padecer por ter feito alguma coisa mal feita. Mas ele diz no verso número 16, se padecer como cristão, então você não deve se envergonhar. Antes glorifica a Deus nessa parte. Por quê? Porque tinha alguns irmãos que se envergonhavam por estarem presos. Paulo, ele escreveu para Timóteo e disse, não se envergonhe de mim, prisioneiro do Senhor. E Paulo fala de um irmão que veio até Roma e procurou ele até encontrar incansavelmente. E Paulo disse, ele não se envergonhou das minhas cadeias, das minhas prisões. Quer dizer que outros tinham se envergonhado. Não vou ficar perto de Paulo não, porque Paulo é preso, é condenado. Isso vai dar uma má impressão da minha pessoa. E Paulo está dizendo, mas se você está preso, condenado, ou alguma coisa do tipo, é isso, está padecendo por causa do Senhor, então não tenha vergonha não. Agora, só porque fez um mal feito, você de fato tem que ter vergonha mesmo. Mas se foi preso por causa de Cristo, não tem que ter vergonha. Se foi expulso de algum lugar, privado de exercer alguma coisa por causa de Cristo, não tem que ter vergonha. Pelo contrário, Paulo disse, se alegra, filho. As meninas que estão aí, os rapazes que estão aí, que estão guardando aí a sua castidade, a sua virgindade, estão sendo escarnecidos no colégio, não se entristece, não se envergonha não, filho. Pelo contrário, glorifica a Deus nessa parte. Você que é casado, está lá com os teus amigos depravados, cada um sai com uma mulher diferente toda semana, e fica zombando de ti, escarnecendo de ti, te humilhando, tentando te fazer vergonha, não se envergonha não, filho. Glorifica a Deus nessa parte. Eles que tudo que eles quiserem,
nos fazer passar vergonha, se for por fidelidade a Cristo, você não deve se envergonhar. Pelo contrário, aproveita para glorificar a Deus. Isso é o conselho. Está entendendo até aí? O apelo agora de Paulo, o alerta de Pedro. Por que ele está dando todos esses conselhos? Pedro, por que você está dando todos esses conselhos? Verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Ou seja, a igreja já está sendo julgada. Quem é trigo, quem é joio. Quem é peixe bom, quem é peixe ruim. Está sendo julgado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Nem todo está no meio da congregação. De fato, é a igreja. Então está sendo feito o julgamento. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele fala de alguns heréis, falsos profetas, e saíram de nós, estava aqui no meio da igreja. Estava aqui no meio da igreja, saíram daqui. Mas não eram da verdade, não eram dos eleitos, porque se fosse, tinham permanecido. Eu não estou querendo dizer que um eleito da verdade vinha escorregar, vinha cair, não, que cai, que escorrega. Mas Deus levanta ele. Contudo, é necessário observar isso. O julgamento pela casa de Deus já começou. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ele pergunta. Ele fez uma pergunta, tem um ponto de interrogação aqui, ó. Se primeiro começa por nós, então qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? De Deus? Condenação. Não é o que ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 15 ao 17, se eu não estiver equivocado, que o Senhor virá do céu como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho, os quais padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. E ele diz, verso 18, se o justificado se salva apenas, se apenas o justo se salva. Agora observe que esse justo que ele está falando aqui, não é justo porque fez coisa boa, é alguém que foi justificado por Deus, declarado justo por Deus, mesmo sem merecer, porque creu em Cristo e se converteu ao Evangelho. Se apenas os justificados são salvos, porque apenas os justificados vão ser salvos, onde é que vai aparecer o ímpio pecador? Aonde? No inferno. Só quem vai ser salvo são os justificados, e ninguém mais. O ímpio, o pecador, mesmo estando na igreja, vai comparecer aonde? Interrogação. Inferno. Condenação. Como o Gilmar dirigindo o culto, começou dizendo, não vai pensar, toda igreja, viu? Muita igreja, um monte de igreja evangélica. Mas não vai pensar que só pelo fato de ser evangélica, ela é uma igreja de Deus, porque ela não é. E ele diz, portanto também, os que padecem, segundo a vontade de Deus. Eu gosto desse versículo, porque a teologia triunfalista da confissão positiva diz que crente não pode padecer. Não, porque Deus jamais vai nos deixar padecer. O arrebatamento é antes da tribulação, porque a igreja não pode padecer aonde? Aonde? A igreja padeceu no passado, a igreja padece no presente e padecerá no futuro. A igreja sempre padeceu pela vontade de Deus. Olha, aqueles que padecem segundo a vontade de Deus, ou seja, é da vontade de Deus que nós padeçamos algumas vezes, em algumas circunstâncias, é da vontade dele. Romanos diz que todas as coisas
contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Tudo, juntamente, coisa boa, coisa ruim, contribui para o nosso bem. E isso está incluso os padecimentos. Quando um crente está padecendo em alguma situação, em alguma circunstância, que o leva à angústia e às lágrimas, está padecendo pela vontade de Deus, porque obedeceu a Deus, porque foi fiel a Deus, obedeceu a palavra de Deus, está padecendo por isso, ele está dizendo, são essas pessoas. Jó, o padecimento de Jó, permissão de Deus. O diabo só fez o que Deus permitia. Vai, toca nele, mas toca nos filhos dele, mas não toca nele não. Aí depois vai, toca nele, mas não tira a vida. Só ia até onde Deus permitia. Jesus disse a Pedro: Satanás pediu para peneirar vocês igual ao trigo, e vocês vão ser peneirados. Mas eu roguei ao Pai para que a fé de vocês não desfaleça. Então, irmão, poxa vida, quando a gente fica ali num dilema, meu Deus do céu, por que Jeremias sofreu tanto preso? Pô, Deus chamou ele. Jeremias nem queria ir, não, senhor, manda outra, eu sou um menino, não sei nem falar, é você, Jeremias. Vá, rapaz, eu estou mandando, eu vou ser contigo. Então eu vou, está lá Jeremias, apanha, preso, casa de Jonas, dentro de calabouço, dentro da lama. E Deus permitindo tudo. Aos apóstolos, açoites, prisões, cadeias, tumultos, montes de sofrimento, Deus permitindo tudo. João Batista, o maior homem nascido de mulher, Herodes, prende João Batista. Uma prostituta dançou lá, diz: eu quero a cabeça na bandeja, mandou trazer. Deus permitiu. Irmão, Deus permite coisa que a gente não entende. Poxa vida, permitir uma coisa com um cabra ruim, a gente até entender, porque o cabra é ruim. Mas permitir uma coisa com um santo homem de Deus, como Paulo, aí a gente não entende. Só entende uma coisa: que Deus nos permite padecer, ou mesmo é vontade de Deus que padeçamos algumas vezes. E isso para quê? Porque em tudo Ele está nos ensinando, nos moldando, nos forjando, nos lapidando, nos ensinando. Então isso não é motivo, meu irmão, para você desanimar, baixar a cabeça, desistir, retroceder, ficar escondido debaixo da cama, não. Nós nunca podemos retroceder, voltar atrás, enfraquecer, desistir, desanimar, parar. Nós temos sempre que estar avançando, caminhando. Pastor, mas é porque eu estou sofrendo. Ele diz que Deus, é vontade de Deus que a gente padeça. Quanto a nós, em relação a Cristo, foi nos dado não somente crer nele, mas também padecer por ele. Paulo disse isso. Foi dado a nós o privilégio de padecer com Cristo. Paulo disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Nós não podemos nos deixar, isso que Pedro falou no começo, irmão, seja sóbrio, não se deixa contaminar por essa teologia fajunta que está aí. Tu fica ouvindo rádio herege, televisão herege, sei mais o que herege, e o cara diz: tu vai triunfar, tu vai vencer, tu vai prosperar. Aí está na luta, está na prova, e você não entende, perdeu a sobriedade, está contaminado. Olha para o evangelho, tu vai entender. Crente que é crente de verdade padece. Mas ele padece fazendo o quê? Encomendando a Deus a sua alma. Encomendando a Deus a sua alma. Senhor, eu estou sofrendo, estou padecendo, mas não vou desistir não. Minha vida é tua. Minha vida te pertence. Senhor, a pressão é grande, a tribulação é grande, o sofrimento é grande, mas eu não vou desistir, a minha vida é tua, minha vida te pertence. Toma em tuas mãos, seja feita a tua vontade, e vai encomendando a alma dele a Deus. Sim. Encomenda
a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem, ou seja, ele está fazendo bem em fazer isso. Ou ele encomenda a sua alma a Deus, permanecendo fiel a Deus e continua praticando a palavra do Senhor. Então, queridos, esses conselhos, eles são fundamentais para nós hoje. São fundamentais. Então, só recapitulando brevemente para a gente concluir. Primeiro, conselho espiritual. Vigiar, orar, ser sóbrio. Segundo, conselho social, praticar o amor para com os irmãos. Exercer a hospitalidade para com os irmãos. Sim. Terceira, conselho ministerial, seja fiel com os dons que Deus te deu, faça com amor e com alegria, não com raiva, com chateação, ou querendo benefício com isso, para cobrar depois. Quarto, conselho pessoal, olha para as tribulações, as adversidades, as lutas, as ardentes provas, e permaneça fiel ao Senhor. Quinto, um apelo, o julgamento já começou, e começou pela igreja, começou por nós. Deus está peneirando o trigo, Deus está separando o trigo do joio, está separando o peixe bom do peixe ruim. Então, filhinhos, já é a última hora, permaneçam fiéis a Deus. Você não estava sendo fiel a Deus, volte a ser fiel a Deus. Tem gente, se você falar isso numa igreja neopentecostal, o cara vai lá pegar na tesouraria, eu vou voltar a ser fiel a Deus, vou pegar o envelope do dízimo. O que é isso? Obediência, temor, vida de oração, vida de comunhão com Deus, intimidade, e vivendo uma vida justa e reta, que agrada a Deus, amém? E aguardando o Senhor, porque vem buscar uma igreja santa, uma igreja pura, que está aguardando por Ele. Então, que você possa se despertar essa noite, com esta palavra, e se voltar para o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.